Então, a nossa alma explode de alegria e saudades. Você que ri, você que chora, vai se emocionar agora com o nosso... Cantinho de Saudades. Uma página humana de alegria e tristeza, retratando a vida do astro que você tanto aplaudiu, numa ilustração de Alfredo da Veiga e com o apoio publicitário de Weekends Artefatos Industriais. Torcida de futebol. Falar do futebol em Blumenau é muito fácil. Quando voltamos principalmente ao saudosismo das décadas entre 20 a 60 do século XX. Ao contrário dos dias atuais, existiam várias agremiações que, juntamente com outras equipes da região, realizavam campeonatos inesquecíveis. E agora, com muita satisfação dentro desta crônica, trazemos o depoimento precioso do grande desportista blumenauense, professor Adalberto Dai. Inicialmente gostaria de cumprimentar pela oportunidade que a Rádio Nereu está me dando, ao seu Alfredo e a todo o pessoal da jornada esportiva aí da Nereu, o Sestrem, o Lazinho, de tantas glórias, e respondendo à pergunta como nasceu o Amazonas. Bom, o Amazonas nasceu de uma vontade própria de trabalhadores da empresa industrial Garcia no ano de 1919. Então foi colocado o nome de Amazonas devido a se dar nome de estados na época, a clubes de futebol e aí por fora. Há quem diga também que foi colocado Amazonas porque existiam algumas mulheres que andavam a cavalo, né? Mas foi uma história que dentro da minha pesquisa nunca tive absoluta certeza disso. O que ficou mais completo foi porque o Amazonas Esporte Clube nasceu realmente do nome do estado, do próprio estado do Amazonas, e também de jogadores que trabalhavam na empresa industrial Garcia. Em primeiro lugar, o Amazonas teve o seu estádio próximo ao quartel, e depois teve, em 1926, definitivamente, aonde era uma baixada perto da empresa industrial Garcia. O Adalberto, quanto tempo durou a equipe do Amazonas e as suas conquistas através dos campos de futebol? O Amazonas Esporte Clube, ele teve uma duração gloriosa de conquistas durante o ano de 1919 até janeiro de 1975. Esse foi o tempo em que durou o time do Amazonas em data cronológica, digamos, porque, na verdade, dentro do coração dos fanáticos torcedores amazonenses, ainda não acabou o Amazonas. O Amazonas sempre resgata a história de várias conquistas. Entre as conquistas do Amazonas, digamos, o Amazonas foi campeão por diversas vezes da cidade, disputando com o Olímpico, Palmeiras, Guarani, Vasto Verde, e disputava também com União, com Floresta, e com esses times da região. O Amazonas também, nos dois últimos anos de atividade dele, foi bicampeão, em 1972 e 1973. O Amazonas, sem dúvidas, era uma pujança. Isso deva-se o quê? A diretoria, os atletas e os torcedores? Daí então, seu Alfredo, o saudosismo bate as portas para a gente falar sobre isso. Porque realmente nesse tempo se jogava por amor à camisa. A própria diretoria da empresa, durante muito tempo, nem sempre foi assim, mas muitas vezes, a própria diretoria da empresa Industrial Garcia
como também os jogadores, a torcida, ela se entusiasmava tanto com o clube alviceleste, que se vestia aos domingos, quando tinha jogos, para ver o time amazonense jogar. Tínhamos torcida uniformizada. Era uma época de muita nostalgia. E quais os maiores craques que vestiram a camisa do Amazonas? Olha, eu já falei em outras oportunidades. O Amazonas, não só o Amazonas, hoje nós estamos falando do Amazonas, Palmeiras, Olímpico, tinham jogadores de tanta expressão que poderiam jogar em qualquer clube do Brasil ou até na seleção brasileira, porque se jogavam. O Amazonas treinava muito com o Zé Pera, o Grande Pera, fazia um treinamento fortíssimo. Então o Amazonas era preparado fisicamente, taticamente e tecnicamente. Então, falar de grandes jogadores do Amazonas, às vezes a gente vai esquecer de nomes, mas eu vou citar entre aqueles que eu não conheci e também aqueles que eu conheci. Dizem os mais idosos que o maior jogador do Amazonas, os dois maiores jogadores do Amazonas, foram Nena Poli, centroavante, e Leopoldo Cirilo, que também jogava de meia esquerda. Esses dois realmente foram destaques do Amazonas Esporte Clube. Mas também jogou por aqui o Patesco, que jogou no Botafogo, jogou na seleção brasileira, jogou o Maia, que jogou no Grêmio, que foi um extraordinário jogador, o Dico, Risada, Jepe, que foram jogadores sensacionais, o Arlindo e tantos outros. Mas, por último, jogou no Amazonas também um jogador chamado Nilson Sigel, o Bigo. Para mim, ele era zagueiro, fazia tantos gols que acabou sendo colocado como jogador de centroavante e sendo um dos maiores artilheiros da história do time do Amazonas. Adalberto, depois de tantas conquistas, tantas glórias, sonhos, parece que o show terminou. E por que acabou o futebol do Amazonas? Seu Alfredo e ouvintes da Rádio Nereu, a rádio que eu ouço todo dia, porque é uma rádio com uma programação excelente, não só de esporte, como acompanho outro em geral, né? Acompanho muito. O fim trágico do Amazonas, eu poderia dizer assim. Eu fiz uma crônica onde eu cito num documentário, no livro e até em televisão, dizendo o seguinte: o óbvio não é, o fim melancólico. Após um longo período de glórias, chegou a hora melancólica do time alviceleste. O time proletário, como também era conhecido, o Amazonas era bicampeão da segunda divisão, 1972 e 1973, quando acontece o que a maioria da imensa torcida blumenauense não previa. Principalmente a comunidade do Garcia. Jamais poderia imaginar que a toda poderosa empresa industrial Garcia fosse incorporada à Artex Sociedade Anônima. A repercussão na época foi um fato inacreditável por muitos anos, mas aconteceu. A incorporação começou em fase experimental ou adaptação em fevereiro de 1973, com real efetivação em fevereiro de 74. É bom salientar que a incorporação teve cunho político na época, exigência do governo federal através do então ministro Delfim Neto. Durante alguns anos a incorporação foi benéfica para o ramo têxtil de Blumenau e constituindo-se a Artex na maior empresa do ramo têxtil da América Latina. Mas os anos passaram e o império dirigido pela família Zadroin desmoronou com a morte do seu grande líder, Carlos Curtis Zadroin. A primeira geração constrói, a segunda solidifica e a terceira normalmente 3 pontinhos, né? E foi o que aconteceu. A empresa foi vendida, transferindo-se a famosa marca Garcia de Estado da Federação. Os fatos mencionados nos ajudam a entender o porquê do encerramento das atividades do Amazonas Esporte Clube em janeiro de 1975. O Amazonas vinha disputando com sucesso em 1974 o campeonato da cidade, estando sempre nas primeiras colocações durante o decorrer da competição. Mas era evidente o desinteresse dos dirigentes da Artex em apoiar o Amazonas.
No dia 26 de maio de 1974 acontece o último jogo do Amazonas em seu magnífico estádio. Numa tarde sombria, e eu aqui paro para dizer, essa não foi uma tarde sombria, eu joguei, estive lá presente. Tarde sombria não, foi um dia ensolarado, um dia com muito sol, um dia bonito, mas essa sombria fica por parte de coisas sombrosas, ou seja, que a gente sabia que era o último dia daquele estádio. Né? Sem a participação de nenhum dirigente da Artex, o Amazonas enfrenta o Tupi da cidade de Gaspar e vence por 3-1, com 2 gols de Bigo, Nilson Siegel, e um de Tarcísio Torres. Posso falar nisso, né? Porque eu estava presente jogando na preliminar, seu Alfredo. No dia seguinte, as máquinas começam o serviço de terraplenagem, retirando o barro onde estavam sendo executadas obras do novo traçado da Rua Amazonas, transferindo para o local onde era o estádio, uma baixada que impiedosamente foi enterrada para sempre. A tristeza tomou conta dos fanáticos torcedores alvicelestes, o Clube Anil, como o senhor se referiu, seu Alfredo, que viram desaparecer uma das maiores e melhores praças esportivas de Santa Catarina da época. Falar de futebol em Blumenau é muito fácil, quando voltamos principalmente ao saudosismo das décadas entre 20 e 60 do século XX. Ao contrário dos dias atuais, existiam várias agremiações que, juntamente com outras equipes da região, realizavam campeonatos inesquecíveis. As mais tradicionais equipes de Blumenau foram Grêmio Esportivo Olímpico, Palmeiras Esporte Clube, Amazonas Esporte Clube, todos fundados em 1919, e a Sociedade Esportiva Vasto Verde, Guarani e Progresso, que disputavam o campeonato da cidade, que ora era vencido por uma ou outra equipe. O importante nessas competições era o espírito esportivo e o amor à camisa vestida por qualquer dos componentes das agremiações blumenauenses. Além do campeonato da cidade, também existia disputa com outras equipes da região, das quais podemos citar o Tupi de Gaspar, União de Timbó, Floresta, Botafogo, de Pomerode, o 15 de Outubro de Indaial, Baipendi de Jaraguá, o Veracruz e outros. Eram tempos de muita nostalgia, amor, determinação e colaboração. Relatos feitos por muitas pessoas que conviveram e viveram nas décadas citadas e posteriormente, na qual não nominamos para não sermos injustos com cidadãos que com merecimento deveria constar e por alguma razão poderia ser esquecido. E por isso que falamos em nome de toda a comunidade de Blumenau, principalmente do Grande Garcia, ao referir-se ao glorioso Clube Alviceleste. Mencionar o Clube Amazonas, é preciso conhecer um pouco da sua história. No ano de 1909 foram fundados 3 clubes em Blumenau, o Blumenauense, depois Grêmio Esportivo Olímpico, o Brasil, depois Palmeiras Esporte Clube e o Amazonas Esporte Clube. O time Alviceleste, como era conhecido, o Amazonas, tinha um time proletário, era do bairro Garcia, e ele teve como primeiro estádio, onde hoje é o Batalhão, por alguns meses. Depois se transferiu próximo à Rua Ipiranga, conhecido como Rua Mirador, por quase 5 anos. Posteriormente, por alguns meses, na Rua Progresso, próximo à Artex, onde existia um bar, conhecido como Bar do Ico. E finalmente, em 1926, definitivamente para o local próximo à empresa industrial Garcia, até ser aterrado pela Artex em 1974. O nome do estádio era Estádio da Empresa Industrial Garcia. Relembro com muita tristeza a enxurrada do dia 31 de outubro de 61, que destruiu totalmente toda a praça esportiva, inclusive o salão, e ali foram encontrar 3 vítimas fatais presas ao alambrado. Neste período de recuperação do estádio, que se tornou mais bonito, proporcionando as primeiras competições dos Jogos Abertos de Blumenau, o Amazonas treinava num estádio construído provisoriamente próximo onde é a Praça Getúlio Vargas, e os jogos oficiais eram de mando do Amazonas no campo do Palmeiras. Durante a Segunda Guerra Mundial, todos os clubes que tinham nome de estados, cidades ou alguma semelhança com o nazismo e fascismo tiveram que mudar de nome, e o Amazonas durante meses chamou-se Aimoré. Depois, a partir de 1952, passou a denominar tão somente Amazonas Esporte Clube, retirando o S. Pouca gente sabe disso, seu Alfredo, pois na realidade continuou até seu fim definitivo em 1975, chamando-se Amazonas
Amazonas com o nome original. Um fato lamentável, mas que não pode ser esquecido, ocorreu durante os anos de 1943 e 1951, quando os dirigentes da empresa industrial Garcia terminaram com as atividades esportivas e até o racismo fez parte desta situação. Quantos jogos memoráveis que os torcedores amazonenses presenciaram durante muito tempo. Ver os gols do grande Nena Polo, Leopoldo Cirilo, as defesas do Rodolfo Rosmek, do Antônio Tillman, do Nino, do Ziza, do Valdir, do Deusdite, do Gaspar, e os chutes fortes do Chico Sigo, do Ivo Mas, do Nilson, do Bigo, Tarcísio Torres, e os pênaltis cobrados pelo Jepe. Que categoria! Enfim, tantos que fizeram a glória do Amazonas. Diz os mais idosos que jogou por aqui algumas partidas, jogador Patesco, jogador do Botafogo do Rio de Janeiro, que também jogou na seleção brasileira. Como esquecer os gols de bicicleta do Filipinho e aquele gol de calcanhar que o Dico fez contra o Palmeiras, naquele 2-1, as arrancadas fulminantes do Maia, que quase sempre se transformava em gols, o Celinho e o Dufles, que jogador espetacular, jogou até ao lado do Pelé no Santos, e o maior artilheiro deles todos, o Nilson, o Bigo, era zagueiro, fazia tantos gols que foi jogar de centroavante, e tantos outros que passaram por aí. A incorporação da empresa Garcia em fevereiro de 1979 marcou o começo do fim de uma era brilhante no esporte blumenauense. Os dirigentes da Artex fizeram questão de acabar com o clube, mas ergueram um novo e moderno estádio no antigo Campo do América, que anteriormente era conhecido como Pasto do Sr. Bernardo, que era seu proprietário. Por volta de 1970, a Artex comprou este local e fundou em 1971 a Associação Artex. O fim foi inevitável, mas trouxe muitas revoltas por parte de dirigentes, jogadores e torcedores que, ao saber do encerramento das atividades do Amazonas, alguns saquearam a sede e levaram tudo que pudessem para ter alguma coisa como recordação. A própria direção da Artex fez vista grossa para o ocorrido, pois era isso que desejava, ou seja, acabar com quaisquer vestígios do clube amazonense. Tanto é verdade que nada existe na Associação Artex ou na empresa que mostre a existência da agremiação. Como sou sabedor disso, deve estar pensando, Sofredo. É porque eu trabalhava em recursos humanos e eu possuía acesso a essas informações. E hoje, como cientista social, historiador e antigo jogador do Amazonas, procurei resgatar a história do Amazonas, pesquisando junto à comunidade, os jogadores, e muitos deles me doaram fotos, troféus, bandeiras, camisas e informações das quais pude transcrever em jornais, rádios, documentários, TV, escolas e outros. Fizeram isso com orgulho. Alguns com a idade avançada repassaram seus objetos para mim, pois tinha segurança que após a sua morte, alguém zelaria como memória histórica de uma época de nostalgia, amor, determinação e colaboração e brilhantismo. Os jogadores do Amazonas, Sr. Alfredo, e ouvintes da nossa querida Adnereu, a sua maioria trabalhavam na própria empresa Industrial Garcia, e moravam próximos à empresa em casas fabricadas pelos próprios empregados. Um dos acontecimentos que emocionou foi a comemoração dos 80 anos de fundação do Amazonas no dia 25 de setembro de 1999, na Associação Artex. Um encontro de todas as gerações do clube. Foi uma festa brilhante. Teve exposições, TV, enfim, um bate-papo recordando detalhes. Não faltaram lágrimas, principalmente quando eu pronunciei uma crônica sobre a atividade de encerramento do clube amazonense. Os dados aqui relatados são uma pequena amostra do que foi a trajetória gloriosa do Amazonas Esporte Clube, da qual orgulhosamente pude conviver em parte com antigos jogadores que iniciaram com o clube, também com jogadores dos anos 50, 60 e 70 e até o último jogo em 1974. A história sempre mostrará a vivência das comunidades, que quando se organizam conseguem fazer sucesso, e a esses atletas mencionados ou não por mim, o nosso carinho e admiração. Com orgulho hoje verifico que não foi em vão todo o sacrifício que tenho passado desde 1960 como resgate da história do bairro e da empresa Industrial Garcia e também do Amazonas Esporte Clube. Pois a procura tem sido grande de informações do acervo que possuo,
com muito carinho, tanto por jornalistas, rádio, TV, educandários em nível fundamental e médio, e até do Vale do Itajaí, Brusque, Timbó, Indaiá, Universidade Federal de Santa Catarina e da Universidade de Blumenau. Seria isso, para não roubar mais tempo ainda do nosso tempo, que é tão valioso dentro desse esporte na Rádio Nereu. Torcida de futebol. Portanto, aí está a história, brilhante história contada por Adalberto Dai sobre o Amazonas Esporte Clube, aquela gloriosa equipe que um dia representou condignamente o futebol blumenauense. Pelo que foi e pelo que fez, Amazonas Esporte Clube merece ser lembrado. Seu nome ficará para sempre guardado na ternura e na sinceridade do nosso cantinho de saudades. Esse é o óleo Underwell. Mas no mesmo laboratório, o que houve? Hã? Um acidente aí? Despencou a operadora? Hã? Eu vi só a perna dele aqui do vidro. O Rafa. Foi a cadeira e foi ele, foi tudo. Calma, rapaz. Não se machucou, não? Já se levantou, Lourdinha, ajuda a levantar ele ali, ó. Vale, Lourdinha. Olha, eu tenho uns 30 anos mais ou menos de microfone. Agora, despencar o operador que eu só vi o pé dele pra cima, olha, eu nunca vi, faz tempo, né, Lourdinha? Que coisa. Se machucou, passou o Underwell, né, ó? Que barbaridade, que cena. Olha, eu faz tempo, não. Eu não aguento. Não dá, pá. Ajuda a levantar ele ali, ô Pablo. E foi assim, né? Nunca também aconteceu de simplesmente o operador. Olha, eu faz tempo, não. Eu não aguento, não dá, pá. Ajuda a levantar ele ali, ô Pablo. Olha, eu tenho uns 30 anos mais ou menos de microfone. Agora, despencar o operador que eu só vi o pé dele pra cima, olha, eu nunca vi, faz tempo, né, Lourdinha? Que coisa. Se machucou, passou o Underwell, né, ó? Que barbaridade, que cena. Olha, eu faz tempo, não. Eu não aguento, não dá, pá. Ajuda a levantar ele ali, ô Pablo.